morador de Aracaju, vivendo há muito tempo em Aracaju, que ele não conhecia Balufa. Provoquei, é claro. Como eu trabalho no hospital universitário, passo muito ali pela colina de Santo Antônio, provoquei. Ele não sabe bolufas nem nada da história de Aracaju, do que a referência. Colina de Santo Antônio para ele não é nada. Não pode acontecer, não pode um taxista não saber o que é que significa a colina do Santo Antônio para a história de Aracaju, onde se iniciou o município de Aracaju. Outra questão que eu gostaria de salientar é com relação aí, o turismo, mas está mais direcionado à área de preservação de patrimônio. Não adianta, e aí eu percebi que recentemente Aracaju foi sinalizada, e aí tem a sinalização de determinados pontos turísticos, né? E aí, alguém aqui deu exemplo que foi um professor, se não me engano, né? Deu exemplo, foi visitar um mirante e chegou lá, nada. Tá lá, eu passo todo dia ali pela Praça da Bandeira, tá lá, bonito, né? Sinalização nova, Memorial da Bandeira. Vá lá no Memorial da Bandeira para ver o que é que encontra lá. Isso é um absurdo. Isso é falta de investimento, isso é falta de vontade política de estar oferecendo pessoal habilitado para estar atendendo turista e orientando o turista. É um absurdo, tá lá, Memorial da Bandeira. Não existe ninguém lá para atender. Quem desejar ir lá, buscar conhecer o que é que significa, o que existe lá, não tem ninguém, está lá o prédio lá, sem ninguém. Então, seriam estas. Gostaria de. Só para concluir mesmo. Uma coisa importantíssima, e aí serve, não é só para o turismo, não, acho que é a nossa vida. Falta a valorização da nossa autoestima, isso ajuda. Falta a valorização da sergipanidade, a valorização da aracajuanidade, gente. Da mesma forma, como eu gosto muito de futebol, critico aqueles que ficam torcendo para o Botafogo, e eu sou Botafogo, mas torce primeiro pelo Botafogo, Flamengo, Vasco, mas esquecem de torcer pelo Sergipe, pela Confiança, pelo meu América de própria A. Esquecem. Da mesma forma, a gente tem uma belíssima música, a gente precisa admirar, respeitar e valorizar a nossa música, em vez de estar cultuando umas porcarias que vêm lá do estado da Bahia, que me desculpe os baianos. Tem as coisas boas, mas tem umas coisas horrorosas e que o povo de Aracaju gosta de cultuar e admirar. Oi. Então, a gente precisa, a música sergipana, os foguedos de Aracaju, do estado de prestígio, a gente precisa dar maior valorização, a gente precisa valorizar, precisa cultuar. Isso a gente, e aí não é só o poder público, claro, somos nós individualmente, somos todos nós, sergipanos, aracajuanos. É isso, boa noite. Muito obrigado, amigo. E falando em música, quero convidar... Ficou aqui até agora. Eu vou fazer uma intervenção bem pontual, assim, eu participo do Fórum Música Sergipe, que se reúne há mais ou menos 1 ano e 6 meses, e é uma demanda, uma reclamação constante dos músicos, que o jornalista Chico comentou rapidamente aqui em relação, por exemplo, à divulgação, né, do Estado ao país do forró, e você tem uma casa só, que é o Cariri, e você não tem uma política efetiva de uma ação que, tanto integrada com o Estado, com a iniciativa privada, para você ter uma continuidade durante o ano todo do forró, por exemplo. Mas eu acho que a grande demanda em relação, especialmente à questão do plano diretor, que envolve a cultura, o patrimônio, é essa relação dos espaços de eventos na cidade. Porque alguns lugares foram interditados por conta dessa questão do barulho, do limite, que ultrapassou o barulho. De fato, existe um limite, uma lei do silêncio na cidade, que são de 60 decibéis. 60 decibéis para a realidade que a gente hoje vive, com carros, com aviões, é muito baixo. Assim, existe esse limite de 60 decibéis, especialmente a partir das 10 horas. Em compensação, por outro lado, as casas que tentam manter uma estrutura funcionando para que recebam grupos e artistas de Sergipe, não estão conseguindo manter isso, porque estão fechando, porque tem promotores que estão reclamando, ou às vezes moradores, mas boa parte desses que foram interditados foram por questões de ações diretas de promotores. E não tem uma política de incentivo para que essas casas construam isolamento acústico, por exemplo. Então, acho que é interessante discutir e pensar nessa questão do plano diretor. O fórum está se esmerando para entregar uma proposta mais concreta para isso, mas eu venho aqui pontuar
que de fato seria interessante zonear a cidade para que determine onde se possa realizar eventos em espaços públicos, reavaliar essa questão do limite do som, prevendo punições também, especialmente essa questão de sons no carro, essas coisas todas que andam acontecendo com uma certa frequência. E, de fato, aqui já tem no plano a questão do estímulo aos espaços para a iniciativa privada voltada à cultura, à ocupação de espaços, inclusive espaços tombados, espaços públicos, por grupos ou por iniciativas voltadas ao empreendimento cultural. Bom, é basicamente isso. Eu só queria dar um dado. Hoje, durante a entrevista no programa Ecos em Debate, que é um programa que o filme está aqui para confirmar, é um programa que está constantemente discutindo essa questão do plano diretor. O programa é um programa que acontece na PRIP-FM, das 13 às 14, da segunda a sexta-feira, constantemente discutindo a questão do plano diretor. Hoje estava o Josailton, policial da Polícia Ambiental, e ele deu um dado interessante a respeito dessa questão do som na cidade. Ele disse que 60% das ocorrências da Polícia Ambiental é para reclamar do som. 60%. E o policial é mobilizado, gasta a gasolina, entendeu? Tem todo um gasto disso para resolver questões de poluição, da questão sonora da cidade. Então, fica esse dado aí para reflexão e é isso minha intervenção. Muito obrigado. Zelito de Oliveira. Zelito. Plenário, vou ser bem breve, porque o tempo já está, né, bastante avançado. 3 minutos, por favor. 3 minutos, me corrija, tá? Bom, a seguinte questão, dentro da linha do que a Désio estava falando, eu trouxe aqui uma demanda de pessoas que moram na zona de expansão, colegas nossos, que é sobre a questão de equipamentos culturais, que a cidade é muito concentrada. Isso já é histórico, infelizmente não é só isso, Aracaju, no Brasil, as cidades em geral, os equipamentos são concentrados no centro e na zona sul, né? E essas áreas de construção de novos conjuntos habitacionais não são consideradas para essas questões de espaço. Então, você tem, do ponto de vista cultural, bares e igrejas, né? É claro que eu também gosto das duas partes também, né? Agora, nem sempre a gente está propenso ou televisão, né? Ou ficar em casa assistindo. Então, se deslocar para o centro, para a zona sul, eu acho que a política de habitação, de construção, tem que também levar essa questão cultural também. E aí, equipamentos que a gente fala de casas, de shows, teatros, bibliotecas, etc. A outra questão, então eu gostaria que fosse colocado na relatoria, a gente depois pode até encaminhar uma proposta assim, de redação, alguma coisa nesse sentido. A outra, que é o que Lisaldo fala com relação ao patrimônio material, eu vejo nesse documento aqui uma preocupação muito com o patrimônio construído, né? Patrimônio, inclusive patrimônio, né, das décadas passadas e tal. E o patrimônio material fica sempre essa indagação, né? O que é que de fato nós temos? A professora Terezinha colocou, além do que já tem citado aqui, a dança, a música, a culinária, os foguetes, a questão das celebrações dos lugares. Aí, do ponto de vista de materializar e de visibilizar essas questões todas aqui, eu lembro que nós temos hoje os meios digitais, e aí eu acho que poderia ser uma diretriz aqui desse documento, para que, por exemplo, a internet, né, pudesse ser um local que pudesse perenizar isso que dificilmente você vai ter como manter, né, como dar visibilidade concreta, né? Então são pessoas, como o Lisaldo bem citou, são locais, como a professora falou. Então eu acho que é legal colocar um adendo aqui para que essa questão imaterial, que fica muito assim, né, só como parece que um adendo assim, né? O destaque sempre fica com os bens, né, materiais, até porque são bastantes, certo? E são. Então eu gostaria de deixar essas contribuições. E a outra é disponibilizar, sugerir aos palestrantes que disponibilizassem material escrito. Eu acho que a internet também, Emanuel, você fala muito, eu vejo na primeira audiência agora que a televisão, o rádio,
o carro de som, mas eu, por exemplo, eu acho que muitos daqui, principalmente os que têm metade da minha idade, então, eu que já estou com quase 50, utilizo mais a internet, não tenho muito saco, paciência para ficar assistindo televisão, ouvindo programa de rádio. Claro que eu também ouço, né? Mas a gente sabe dos limites desses programas, né? E a nossa paciência também fica, né, estourada. E aí eu acho que a internet, as redes sociais, pode ser mais utilizada, né, para promover audiências, avisar e também colocar os documentos como esse aqui também, como as contribuições dos palestrantes. E por último, uma frase, uma letra que diz assim: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Essa pergunta eu fico sempre pensando. Nós falamos tanto, inclusive quem é gestor, sobre cultura, a importância de tudo isso, mas, no entanto, enquanto atitude, a cidade está muito assim sentida com essa coisa, certo? Então eu queria deixar para vocês todos essa questão aqui, tá? Então é isso aí, valeu, obrigado. Obrigado, valeu. A sugestão seria para a Prefeitura de Aracaju. Nós temos, no final do ano, o Réveillon lá na praia, onde concentra tudo. Por que não fazer também o Réveillon na Orlinha para você desconcentrar um pouco? E na Orla Pôr do Sol. Então seria 2 sugestões. E a lamentação é que, infelizmente, no último sábado, não isso que passou, o Terra Serigi trouxe como raiz o show de Ivete Sangalo aqui em Sergipe. Eu acho que Ivete Sangalo, com todo respeito como cantora, mas não tem nenhuma raiz cultural com Sergipe. Será que a Bahia faria isso? Muito obrigado. Eu acho que essa é a lamentação que eu tenho a deixar. Obrigado. Querido, vereador Matos, quer se manifestar? Pontuar algumas coisas levantadas pelo nosso amigo lá da Zona Norte, ele também aqui. Como sou morador da Zona Norte, e algumas coisas a gente tem tentado ajudar, com relação, por exemplo, ao Parque da Cidade. Eu moro ali, mas eu não sabia tanta beleza que existe no Parque da Cidade. E até um lago natural existe por trás do Parque da Cidade, que está sendo destruído. Não é? É enorme, é grande. Eu não sabia que existia aquilo ali. Fui convidado pelo pároco, né, algumas pessoas da comunidade, e a gente começou a rodar no bairro. Um pedido também que me parece que é da vereadora Miriam Ribeiro, para a pavimentação da rua Engenho Velho, não é isso? E fui rodar ali, então passei do Alto da Jaqueira até o bairro Industrial, e ali por trás eles me mostrando já algumas invasões dentro da área do Parque da Cidade. E esse lago, né, tinha até gente pescando, tinha uns meninos pescando no lago, uma fieirazinha de umas piabas lá, uns negócios deles lá, e a gente está, infelizmente, aquilo ali vamos dizer assim, está sendo destruído. Eu fiz algumas indicações lá para o diretor do parque, confesso que não fui verificar se ele já tinha resolvido. Mas dentro do Parque da Cidade, além desse lago que ele é escondido, né, pouca gente sabe, nós temos o periférico, né, nós temos aquela vista maravilhosa lá em cima, que pouca gente também sabe. Nós temos um voo livre, eu acho que aqui em Aracaju é o único ponto de voo livre, é lá no Parque da Cidade. Os animais, né, que não é divulgado, tudo isso dentro do nosso parque. Né. Eu vou até contar um fato interessante. Tem gente que acha que ver animais não é bonito. É bonito. Vieram os parentes meus lá do Rio de Janeiro e foram lá para a capela, lá para a casa dos meus pais, e um menino de 8 e outro de 10 não conheciam galinha de capoeira, né? Então ficaram encantados com as galinhas de capoeira. Então esses turistas que vêm de fora, quando vêm para aqui, vai ver alguns tipos de animais, algumas coisas, né? Alguns animais lá, e eu acho que é importante fazer esse tipo de divulgação. Os campos, né? De vez em quando algumas pessoas, jogadores ali, o pessoal que tem timbre ali, vai nos pedir para a gente pedir ao diretor do parque para fazer a parte de capinagem, quadra, né, nós temos ali, né, e falta muito, assim, em algumas áreas falta identificação das árvores. Tudo isso nós temos ali dentro do Parque da Cidade, né, infelizmente não é aproveitado. Essa é
uma realidade que a gente, claro, que nós temos que discutir e espero que agora a gente consiga, né? Um dos projetos nossos, que já pedi até para a nossa assessoria fazer isso, é em pontos estratégicos de Aracaju, falar sobre o Parque da Cidade e o que nós temos lá no Parque da Cidade. É uma placa em pontos estratégicos, né? Como tem aquelas placas indicando ruas, avenidas, esse é um projeto nosso que a gente pretende, quem sabe, até colocar dentro do plano diretor. Com relação à colina de Santo Antônio, o padre me acorda, o Frei Ronaldo, que é meio apavorado, me acordou 4h40 da madrugada, correndo atrás para resolver a questão do roubo que teve na igreja, né? Não tem como, depois que tiraram realmente os guardas municipais, então a colina ficou sem segurança e infelizmente os turistas que vão lá, fica mais difícil que as pessoas... os hotéis, o pessoal, esses guias de turismo não quer levar mais, porque infelizmente o cara chega ali com a arma, desceu numa rua daquela ali, naqueles becos que tem ali próximo, não tem mais como pegar o cara, né? Então, realmente depois que tirou os guardas, a colina ficou abandonada, né? Naquela região ali nós temos também, além da Orlinha, a gente pode também falar já um pouco mais para o lado de cá, do lado de Siqueira Campos, nós temos a igreja do Capuchinho, que também é uma vista bonita de Aracaju, já tem um pouco mais de segurança por causa da polícia comunitária e também a própria paróquia colocou segurança pessoal, né? Porque os padres moram ali, os freis moram ali, então além da guarda municipal também existe a segurança particular da paróquia. Então eu acho que são pontos que a gente dentro do plano diretor que a gente possa discutir, né? E quem sabe aí a Secretaria de Cultura, né, a própria Funcajum, junto com o Estado, né, traçar um plano de divulgação do turismo do nosso Estado e também, claro, da capital, para que a gente possa, vamos dizer, estar trazendo mais pessoas para estar acompanhando. Muito obrigado, vereador Matos. Um abraço. Doutor Eduardo. Turismo. Há uma experiência em São Luís que eu tive a oportunidade algumas vezes de conhecer, que é interessante. No Período de São João, eles fazem uma descentralização. Cada bairro tem um arraiá e as atrações passam em todos os bairros. Você desconcentra, ficam festas menos tumultuadas e valoriza todo o bairro. Assim, uma coisa para ser estudado, claro que o Forró Caju ganhou uma dimensão grande, mas eu acho que é uma coisa interessante também, porque você tem uma valorização do bairro muito grande. Eu visitei vários arraiais de vários bairros, e você valoriza o bairro e movimenta e as famílias ficam ali. Eu acho que é um modelo interessante assim, a ser observado. Muito obrigado. Manuel. Está registrando, né? Então, só a título de contribuição, eu gostaria de passar as mãos aqui do presidente da Câmara Municipal, esse estudo que trata, são 4 volumes, e trata integralmente a questão do turismo acessível. Suas mãos. Obrigado. Hein? Obrigado. Aproveito para agradecer a todos a presença aqui, mais uma audiência pública. Quarta-feira, audiência pública sobre mobilidade urbana. Convido também todos os presentes. Muito obrigado, um abraço e vamos continuar esse trabalho, não é? Sempre defendendo os interesses por essa cidade. Muito obrigado e até